Hoje eu vou falar de terapias integrativas, mas de uma maneira como você nunca viu antes. Se você já viu algum vídeo ou post meu aqui nas redes sociais, certamente me viu falando sobre óleos essenciais. E talvez até já conheça a minha trajetória pelo universo das terapias integrativas até chegar à aromaterapia. Bom, eu sou Carla Stael, sou terapeuta integrativa, sou especialista em aromaterapia e neurociência. Sou pós-graduada nessas duas áreas de conhecimentos que eu tive o prazer de unir no TCC, no trabalho de conclusão de curso de neurociência. Na verdade, foi por causa dessa união de conhecimentos que, a princípio, são tão diferentes, que eu comecei a pensar em compartilhar as minhas descobertas, reunindo essas e tantas outras áreas de estudo. Eu sempre fui uma entusiasta das terapias integrativas, eu me cuidava com muitas delas já há tempos, principalmente enquanto eu estava exercendo a função de defensora pública, eu sempre recorria à acupuntura, ao shiatsu, à homeopatia. E no momento de grande cansaço no exercício da função de defensora, uma amiga fisioterapeuta me apresentou a técnica chamada Body Talk System. A partir daí foi o pontapé inicial para uma sequência de descobertas, de pesquisa, de estudos nessa área, exatamente de terapias energéticas. Eu fiz primeiro a certificação internacional em Body Talk, depois veio a medicina tradicional chinesa, que foi quem me levou à aromaterapia, e todo mundo já deve saber que essa realmente foi a técnica que me deu um suporte essencial quando eu atravessei um período de muita ansiedade que se transformou numa síndrome do pânico. Enfim, essas descobertas continuaram me empolgando e eu fui avançando nos estudos cada vez mais. Comecei a estudar biomedicina, depois parti para a área de física quântica, espiritualidade, e na biomedicina eu conheci a fisiologia do sistema nervoso, e daí foi um pulo para conhecer mais a fundo a neurociência, e ultimamente estou apaixonada pela filosofia. O que acontece é que, a cada aprofundamento nos estudos dessas áreas, né, parece tão diferente uma da outra, uma coisa foi ficando muito clara no meu coração. Tudo aquilo que eu estava conhecendo, todo esse conhecimento, tanto o antigo quanto o mais moderno, na verdade está interligado. Todos eles apontam para uma afirmação de que toda cura que a gente busca passa por um processo de autocura. Essa é uma frase que eu já usei muito quando eu dou cursos, quando eu faço palestras em universidades, principalmente quando eu estou falando para profissionais da área da saúde, apresentando os benefícios das terapias integrativas, mas realmente agora o sentido dela vai se tornando claro na minha vida. Também foi ficando muito clara a razão pela qual essas terapias integrativas são tão valiosas para nos ajudar nesse processo, porque o olhar dessas terapias é dirigido ao ser humano completo. A gente começa a perceber que eu tenho que olhar para o complexo corpo, mente e espírito. Eu tenho que ver todos os aspectos da nossa existência: o aspecto físico, mental, o emocional, o energético, o espiritual. E não tem a menor comparação dizer que com isso a gente está descartando avanços tecnológicos, científicos. Na verdade, muito pelo contrário. Muitos desses recursos tecnológicos já estão de verdade servindo para confirmar que a abordagem integrativa pode proporcionar grandes mudanças na nossa saúde global. Um exemplo são exames de eletroencefalograma, exames de neuroimagem, tantos outros que já conseguem trazer uma confirmação de que essas mudanças podem ser observadas no corpo físico, no nosso cérebro em funcionamento ali em tempo real. E eu acredito que o que a ciência ainda não pode explicar é porque não conta com aparelhos capazes de fazer essas medições. Principalmente quando a gente está estudando alguma coisa mais sutil, que é diferente dessa matéria densa que a gente está acostumado a reconhecer no nosso ambiente, inclusive, né, no nosso próprio corpo. Para quem gosta, né, de comprovação nos chamados moldes científicos, a cada dia a ciência, a tecnologia estão avançando e, com isso, disponibilizando novas aparelhagens capazes de colher provas de que vivemos sim num mundo composto de energia que nos influencia e que também é influenciado por nós. Uma visita inesperada aqui na hora da gravação.
O maravilhoso, sou absolutamente fã dele, o Nikola Tesla, que é um físico, um engenheiro, um inventor que viveu até meados do século XX, morreu em 1945. Ele deixou uma frase que eu gosto sempre de repetir. Se você quiser descobrir os segredos do universo, então pense em termos de energia, frequência e vibração. Eu acredito que a gente está caminhando para lá, porque nós já começamos pelo menos a pensar nesses termos. Claro que a maioria de nós, eu inclusive, sem entender direito, sem entender quase nada do que esse conhecimento realmente significa. Mas a gente começa a mudar nossa forma de pensamento. E aí começamos também a perceber que ter uma vida saudável, cuidar da saúde, cuidar não só da doença, é cuidar de todos os aspectos da nossa existência. É cuidar de nós como ser complexo que somos. E aí, nesse ponto, é inevitável a gente começar a buscar o caminho do autoconhecimento. Começar a procurar a autocura que a gente falou antes. Porque se a gente não se conhece, nós não vamos saber como, nem a que a gente está reagindo, e nem como essas reações são às vezes tão equivocadas. A gente vai acabar não descobrindo nem mesmo os nossos desejos, se a gente não começar a avaliar o quanto a gente está vivendo pelos nossos valores ou pelos valores de uma sociedade enlouquecida que ela vem pregando aí situações tão diferentes a cada dia. Bem recentemente eu descobri as obras de um filósofo contemporâneo. Acho que pronuncia assim, Byung-Chul Han. Ele é mais conhecido, mais citado como Han. E o primeiro livro dele que eu comprei foi A Sociedade do Cansaço. Eu gostei do título, mas na verdade eu me surpreendi em me ver retratada em algumas citações que ele faz no livro. Mais uma vez eu encontrei a perfeita combinação de duas áreas do conhecimento, a filosofia e a neurociência, que são assuntos que eu tenho pesquisado e estudado muito atualmente. E por isso, me surgiu a vontade de dividir isso com você, porque, quem sabe, eu possa contribuir para despertar o seu interesse em seguir esse caminho, para que a gente possa, junto, abrir as nossas portas mentais, as nossas portas emocionais, como a gente costuma dizer, abrir o nosso coração, para permitir que conhecimentos mais profundos da gente mesmo e do mundo nos ajudem nesse processo de cura. Você aceita começar essa jornada comigo? Olha, aqui no canal eu estou aberta a sugestões de temas, a indicação de livros, a tudo que você encontrar que acredite que possa contribuir para compartilhar conhecimento e para a gente começar, então, a viver e inspirar outras pessoas a viverem uma vida mais leve e saudável em todos os aspectos do nosso ser. Estamos combinados? Então, até mais.